bom dia para você que está ligado na Canção Nova. Agora são 9 horas e 32 minutos e nós estamos ao vivo aqui da capital paulista. Hoje, sexta-feira, dia 15 de janeiro, já a metade do mês, né? E a expectativa continua para saber o dia do início da vacinação contra a Covid-19. Vamos conversar também hoje no nosso jornal com uma especialista que vai nos ajudar a entender os possíveis riscos de alergia que a vacina da Covid-19 pode trazer. Direto de Manaus, nossos correspondentes falam sobre o caos que enfrenta o sistema de saúde. Estados se mobilizam para enviar oxigênio para socorrer os pacientes. E ainda uma homenagem a Santa Dulce dos Pobres. E agora você tem imagens ao vivo aqui da Vila Mariana, onde ficam os nossos estúdios na capital paulista. Hoje o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura por aqui varia entre 19 e 30 graus. Essas e outras notícias você confere daqui 2 minutos. Olá, e a gente começa essa edição falando do Sistema de Saúde do Amazonas, que entrou em colapso depois das internações por Covid-19 no estado baterem recorde. Os hospitais ficaram sem oxigênio para os pacientes. Quem traz as informações direto de Manaus é a repórter Laura Liz. Aqui em Manaus, o clima é de incerteza. Todos os dias surgem notícias e algumas nada boas, como por exemplo denúncias de superlotação, falta de leito, profissionais denunciando falta de equipamentos de segurança. Nesta quinta-feira, faltou oxigênio e muitos parentes desesperados, surgiu o boato de que eles iriam invadir o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, mas a polícia ficou de prontidão e esse boato não se concretizou, isso não aconteceu. Rapidamente, em função dessa falta de oxigênio, houve uma mobilização, estados foram chamados para ajudar, como Piauí e Brasília. Mais de 200 pacientes devem ser levados para lá, transferidos em aviões da Força Aérea Brasileira, em aviões da FAB. Também empresas do Polo Industrial de Manaus ajudaram e doaram cilindros de oxigênio para os hospitais. Ainda ontem, o governador do estado do Amazonas decretou toque de recolher, das 7 horas da noite até as 6 horas da manhã. Acompanhando esse decreto, o prefeito de Manaus também reduziu ainda mais a frota de ônibus, que já tinha sido reduzida no início da pandemia. E agora, em função desse decreto, desse toque de recolher, vai reduzir ainda mais essa frota de ônibus. Apenas as farmácias vão poder funcionar em delivery. Manaus pede ajuda, pede socorro, não merece passar por essa situação. Nós estamos precisando de ajuda e orações. O padre Luiz Miguel Modino, que é missionário da Espanha e está em atuação na Arquidiocese de Manaus, também nos enviou um relato da situação que tem visto de perto. A situação do estado do Amazonas em referência à Covid-19, tanto nos municípios do interior como em Manaus, poderíamos dizer que é uma situação trágica. Desde o início do ano, segundo vem informando a Fundação de Vigilância em Saúde do estado do Amazonas, o número de internações nos hospitais, tanto particulares como da rede pública, chegou em números que nunca tinham sido vistos ao longo da pandemia. Isso foi aumentando também o número de falecimentos. Nesta quarta-feira, em Manaus, foram sepultadas quase 200 pessoas. Um número muito alto para uma cidade onde, antes do início da pandemia, a média diária de sepultamentos era entre 28 e 30 pessoas. Junto com isso, temos que dizer que na mesma quarta-feira faleceram nas casas 26 pessoas. Não tem leitos, o oxigênio está acabando nos hospitais e a situação é muito grave, muito precária. Centenas de pessoas estão esperando por um leito nos hospitais e isso está fazendo com que o governo do Amazonas está começando a trasladar pacientes para outros estados do Brasil. A Igreja de Manaus, a Arquidiocese, já tomou medidas no início do mês. No dia 5 de janeiro foi decretada a suspensão das celebrações e dos encontros nas paróquias e comunidades da Arquidiocese até o próximo dia 22 de janeiro.
Foi uma medida difícil de tomar, mas que tentou paliar as consequências dessa situação tão grave que está sendo vivenciada aqui em Manaus e em todo o estado do Amazonas. Temos que ter em conta que aqui no Amazonas os traslados desde os municípios do interior até Manaus, na maioria dos casos, é muito complicada. Através dos rios e a demora às vezes de vários dias, o que faz com que essa situação seja por momentos incontrolável e que devam ser tomadas medidas para vencer uma situação que a dia de hoje está sendo superior às forças que o próprio estado do Amazonas tem. E para tentar minimizar os impactos do sistema de saúde de Manaus, o estado do Amazonas recebeu na madrugada de hoje 18 toneladas de cilindros de oxigênio. A gente vai agora lá para Brasília para conversar com a Liana Nunes, que traz mais informações para a gente. Bom dia, Liana. Como tem sido essa mobilização para tentar enviar ajuda lá para o Amazonas? Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. Isso mesmo. Manaus vive uma situação de colapso no sistema de saúde, como a gente já pôde acompanhar aí através dessas entradas, né, de vídeos de pessoas da própria cidade falando sobre a situação. E ontem, na madrugada de hoje, na verdade, Manaus teve essa ajuda aí de chegar alguns cilindros de oxigênio levados, então, por aviões da Força Aérea Brasileira. A FAB também está responsável em transportar os pacientes de Manaus para outros estados. Tem uma previsão de cerca de 235 pessoas que precisam de imediato dessa ajuda de outros estados para manter aí a sua saúde em relação ao tratamento da Covid-19, mas para que o sistema de saúde de Manaus tenha uma folga, digamos assim, cerca de 750 pessoas precisam ser deslocadas aí para outros locais. Então, é um número muito grande e é interessante perceber os motivos desse caos em Manaus. Alguns especialistas afirmam que a justificativa desse colapso vem justamente em virtude do surgimento de uma nova variante do coronavírus, que é mais contagiosa. E também não se pode negar aí as festividades de final de ano e o não isolamento social. Ontem, em uma live, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, admitiu que a fila de pacientes em Manaus só cresce e que o governo federal está tomando as medidas cabíveis para ajustar toda essa situação de falta de oxigênio na cidade. Ontem também, em nota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se pronunciou e está articulando, na verdade, o fornecimento de mais cilindros de oxigênio para Manaus. A gente continua acompanhando todas essas informações, toda essa movimentação, esse apoio que o Brasil todo precisa agora dar para a capital do Amazonas, nesse momento tão difícil para todos aqueles que passam pela situação da falta de oxigênio na cidade. Adelita. Obrigada, Liana. Depois a gente volta para falar sobre outros assuntos. E agora vamos para um breve intervalo. A seguir, o governo paulista deve anunciar a reclassificação do Plano de São Paulo. E as imagens que vemos agora são de Brasília. Hoje deve chover a qualquer hora. As temperaturas por lá variam entre 19 e 30 graus. O avião que vai buscar 2 milhões de doses da vacina de Oxford na Índia está confirmado para decolar hoje de Recife. E agora nós voltamos lá para Brasília para conversar com a Liana, que traz mais informações sobre esse assunto e também outros, né, Liana? Isso mesmo, Adelita. O avião estava confirmado, na verdade, para decolar ontem, 1h da tarde, direto do Recife para a Índia, mas o governo da Índia pediu aí mais um dia para entregar as vacinas de Oxford para o Brasil, porque amanhã, no sábado, o governo chinês vai começar, então, a vacinação no país.
Caso tudo dê certo, o avião deve decolar para a Índia às 23 horas de hoje, 11 horas da noite, para buscar, então, os imunizantes. E a previsão de chegada desse voo, trazendo as doses da vacina aqui no Brasil, está previsto para o domingo, às 3 horas da tarde, no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. Ontem, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, confirmou a iniciação, o início da vacinação aqui no Brasil para o dia 20 de janeiro, mas com esse atraso na entrega das vacinas, pode ser também que esse cronograma sofra alguma alteração aí nos próximos dias. Um outro assunto que foi bastante comentado durante toda essa semana e em discussão foi justamente o adiamento ou não das provas do Enem. O cancelamento foi pedido pela Defensoria Pública da União, mas foi negado em primeira instância pelo TRF3. A grande questão está na região do estado do Amazonas, em virtude do caos no sistema de saúde pública. O governo do estado, inclusive, já se pronunciou dizendo que não tem condição de que as provas sejam realizadas no estado agora nesse domingo. Nós continuamos aqui acompanhando de perto também todos esses assuntos. Adelita. Obrigada, Liana. E hoje, o governador de São Paulo, João Dória, e o Comitê de Contingência da Covid-19 devem anunciar a reclassificação do Plano de São Paulo. A expectativa é de que algumas regiões possam regredir para as fases laranja e até vermelha. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, a média móvel de casos nos últimos 5 dias está acima de 10 mil e o número de mortes é de 200. A média de internações no estado é superior a 1.600. Atualmente, o estado segue com a tendência de alta nas contaminações pelo novo coronavírus e, por isso, o aumento no número de ocupações de leitos em UTIs. De acordo com o secretário de Saúde aqui do estado de São Paulo, os números são semelhantes aos de agosto de 2020, quando o estado estava no pico da pandemia. E a população ainda tem algumas dúvidas em relação à vacina contra a Covid-19. Uma delas é sobre as possíveis reações alérgicas que ela pode causar. Nossa equipe conversou com uma especialista da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a doutora Ana Carolina Barreto. Ela explica, entre outras coisas, de que forma as pessoas que já têm casos graves de alergia devem fazer. Um ponto que eu gostaria de destacar é que a alergia é um conceito muito amplo, né? Pacientes alérgicos podem ser de qualquer natureza. Então, quem tem rinite pode ter uma rinite alérgica. Quem tem uma dermatite de contato, essa dermatite pode ser alérgica. Então, de um modo geral, os pacientes alérgicos não têm contraindicação de receber vacinas para Covid. Quem vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado, e aí será necessário, né, no momento lá do cadastro, antes da vacinação, contar a história médica. Pessoas que têm passado de reações alérgicas graves, de anafilaxia, que é o choque, que é o inchaço da garganta, quando é exposto a algum alimento ou algum medicamento. Então, tem gente que já sabe que tem história de alergia grave a algum alimento ou medicamento. Por quê? Porque isso aí a gente vai conseguir fazer uma análise se aquela alergia que o indivíduo tem previamente ao medicamento, ao alimento, algum outro produto, tem a ver com algum componente daquela vacina. E aí sim a gente vai poder analisar qual cuidado que esse paciente alérgico vai ter na hora de se vacinar. Às vezes uma simples precaução de uma observação de 15 a 30 minutos a mais será necessária. Então, o único cuidado especial são os pacientes com histórico de alergia grave. Esses vão ser entrevistados com mais detalhes para essa avaliação ser feita ali no momento antes da vacinação. Mas, de um modo geral, alérgicos podem sim se vacinar. E se eu não sei se eu tenho alguma alergia ou não, ou se eu tenho alergia a algum componente daquela vacina? A maioria das vezes a história vai ser suficiente. Se a pessoa não tem histórico nenhum de alergia, não há motivo para preocupação, para tentar descobrir se ela tem alergia para tomar a vacina. Nós sabemos que
Mesmo pessoas que não têm alergia podem ter algum evento ali no momento da vacinação ou imediatamente após. Isso é comum a todas as vacinas, não vai ser uma coisa nova em relação à Covid-19. Então, todos os locais que fazem vacinação já têm que estar preparados para eventualmente terem que atender alguma reação imediata. Então, não é um motivo de preocupação eu querer saber se eu sou alérgico ou não. Muitas vezes a história já vai nos dizer qual o cuidado que aquela pessoa vai ter no momento da vacinação. E agora vamos ver como fica o tempo hoje. O dia continua com muita nebulosidade e pancadas de chuva em quase todo o Brasil. De acordo com a Climatempo, a maioria, ou melhor, a maior parte do país vai continuar em atenção para chuva forte. Confira agora como fica o tempo. Faz sol no Rio Grande do Sul. Já entre Santa Catarina e Paraná, chove em alguns pontos, principalmente na faixa leste. No sábado, sol de manhã e chuva entre a tarde e a noite na região. No domingo, a previsão se repete, mas em algumas áreas chove a qualquer hora. No sudeste, sol e ar abafado com pancadas de chuva em toda a região, principalmente em São Paulo. No sábado, sol no litoral do Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Já no oeste de São Paulo e de Minas Gerais, chuva a qualquer hora. Nas demais áreas, sol e chuva à tarde. No centro-oeste, sol entre nuvens e chuva no decorrer do dia. No sábado, tudo igual. No domingo, chove a qualquer hora, às vezes forte em todos os estados. No norte, chuva frequente, com risco de temporais no Amazonas, no sul do Pará e no Tocantins. Nas outras áreas, sol e chuvas isoladas. Já no sábado, sol na maior parte da região, mas ainda com pancadas de chuva. No Tocantins e norte do Amapá, chove a qualquer hora. No domingo, a previsão se repete, mas chove a qualquer hora no leste do Amapá. Sol e chuva passageira entre o litoral de Sergipe e do Rio Grande do Norte. Já no litoral da Bahia, chove em vários momentos. No Piauí e no Maranhão, sol e chuva com raios. No sábado, tem chuva com raios em boa parte da região. No domingo, as pancadas de chuva acontecem à tarde. Vamos para um breve intervalo e a seguir uma homenagem a Santa Dulce. Agora vamos lá para Santa Catarina. A capital, Florianópolis, tem hoje um dia de sol com muitas nuvens e a temperatura variando entre 21 e 28 graus. O Vaticano confirmou também que todos os moradores de rua e pobres que são assistidos pela Igreja Católica serão também vacinados contra a Covid-19, como já acontece com outras vacinas. O Papa Francisco escreveu também o prefácio da nova edição do livro Não Caluniar os Outros, do Frei Emiliano Antenucci. Em sua mensagem, Francisco destaca que o silêncio é a linguagem do amor. Esse é um dos destaques de hoje do nosso site de notícias. Bom dia, Júlia. Bom dia, Adelita. Bom dia a você que nos acompanha. As palavras podem ser beijos ou facas, é o que afirmou o Papa Francisco no prefácio da nova edição do livro Não Caluniar os Outros, do Frei Emiliano Antenucci. No texto, o pontífice reforçou um dos temas que faz parte da centralidade de seu magistério, a luta contra a fofoca e o uso correto das palavras. Também no prefácio, Francisco citou Madre Teresa quando afirmou que a partir do silêncio é possível chegar à caridade para com os outros. O Papa fez um convite aos fiéis para redescobrirem a oração silenciosa. E agora, mudando de assunto e falando sobre despesas de início de ano, entrevistamos um economista que trouxe dicas de como administrar os diversos gastos que chegam de uma vez nesse mês de janeiro. O profissional indicou planejamento e programação para que o brasileiro consiga dar conta de tudo. Para quem não se planejou, a dica é parcelar gastos e evitar empréstimos. E nesta semana a igreja iniciou um novo tempo litúrgico, o tempo comum. São 34 semanas divididas em 2 grandes tempos, entre o Natal e a Quaresma e depois entre a Páscoa e o Advento. Contamos com a ajuda de um sacerdote para explicar um pouco mais sobre este tempo. O conteúdo completo você encontra no nosso site noticias.cançãonova.com.
E na cidade do Primeiro Milagre de Santa Dulce foi erguida uma estátua em homenagem à santa. O lugar já virou ponto turístico. A imagem pode ser vista de longe. Estamos em Itabaiana, na região agreste de Sergipe, uma cidade cercada por serras. A estátua foi erguida logo depois da canonização de Irmã Dulce, em 2019, e se tornou ponto turístico na região. A visita é de graça, é só ter disposição para subir os degraus. Aqui vêm pessoas de várias partes de Sergipe e de todo o Brasil. Esse grupo veio de Rondônia e rapidinho já estava lá em cima, aos pés da imagem, que tem pouco mais de 7 metros de altura. Nossa, é arrepiante, né? Você chegar perto dessa imagem, aí você saber a história dela, né? De garra. Então, para nós, assim, foi muito emocionante, né? Quem conheceu a santa que nasceu na Bahia sabe que os braços abertos é o símbolo que mais demonstra quem foi Santa Dulce. O escultor da imagem quis retratar a mulher acolhedora. Através de minhas mãos, esculpi o rosto dela em riquezas de detalhes que fizeram com que as pessoas me procuraram para poder fazer a réplica menor, né, desse tamanho aqui, como vocês estão vendo, representando o mesmo sorriso, a mesma alegria. A iniciativa para construir o mirante com a santa foi da empresária Isabel Lima. Bem ao lado da imagem gigante, ela construiu uma capela e uma casa para abrigar moradores de rua e pessoas com deficiência intelectual. Uma forma de continuar a missão da santa de quem é devota. Santa Dulce é brasileira, o milagre dela foi aqui em Itabaiana, é baiana, Itabaiana, tem um nome assim um pouco parecido assim, que lembra um pouco a Bahia. Então Santa Dulce é nossa queridinha. Mas os administradores aqui da casa não estão satisfeitos com o tamanho da estátua e já estão providenciando uma maior ainda, de 20 metros de comprimento. E com essa base vai ficar com mais de 30 metros. Vai dar para ver a santa em toda a cidade de Itabaiana. Dona Angélica ficou encantada com tudo que viu. Irmã Dulce para mim é uma inspiração e é um modelo de fé. Ela deu sim a seu Deus, ajudava os pobres. O Canção Nova Notícias chegou ao fim. A seguir tem um programa especial para a criançada. Um ótimo final de semana para você e sua família.